Saudações, queridos alunos, professora Adriane falando, dando continuidade então à disciplina de Fisiologia do Sistema Regulador. Hoje nós iremos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, para muitos aí, como a nossa turma maior é mulher, né? Muitos vão ter correlação com o dia a dia, diria assim, né? Então, começando, é importante nós recapitularmos tudo aquilo que nós já passamos. Então, de acordo com o plano de ensino fornecido pela universidade, essa seria a nossa penúltima aula. E nós teremos uma aula ainda sobre o sistema renal, mas, na verdade, essa aula de sistema renal só porque está no plano de ensino, porque vocês já tiveram o semestre passado. Então, será importante, né? Porque ainda vocês irão ver isso aí no dia a dia, beleza? Então, até agora nós tivemos um primeiro vídeo, que foi uma revisão de tudo que nós tivemos nas aulas presenciais. Depois, um segundo vídeo, falando a introdução ao sistema endócrino. Depois, um terceiro vídeo, falando sobre adenohipófise e neurohipófise. Um quarto vídeo falando sobre as glândulas adrenais, um quinto vídeo sobre o pâncreas, sexto vídeo sobre gônadas masculinas, testículo, eixo hipotálamo, hipófise, gônada, e hoje nosso sétimo vídeo, teoricamente nosso penúltimo vídeo, né? Sobre então as gônadas femininas, ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do estrogênio e da progesterona, menopausa e anticoncepção. Então, começando a falar sobre o sistema reprodutor feminino, quais são as funções reprodutivas femininas? Ou melhor, explicitando qual que é o papel do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele é teoricamente bem mais simples do que o sistema reprodutor masculino. Ele é composto pelo canal vaginal, pelo útero, que pode ser dividido em colo e corpo, pelos ovários e pelas tubas uterinas. Então, cada região terá a sua função, né? Qual que é a função da vagina? Receber o pênis, né? Participar, então, da penetração peniana, onde na vagina vai ter o processo de ejaculação. Então, a partir do ato sexual, a ejaculação ocorre no canal vaginal, bem próximo do colo do útero. O colo do útero, então, a função dele é possibilitar que o espermatozoide passe por ele até chegar nas tubas uterinas, ou trompas de Falópio, é sinônimo, né? E o ovário, a função do ovário é levar à ovulação e produção dos hormônios sexuais femininos. Produção dos hormônios sexuais femininos. O útero, a função do útero é armazenar o feto durante 9 meses, aproximadamente, né? Então, com relação às funções reprodutivas, nós podemos dividir, não do sistema reprodutor, mas as funções reprodutivas da mulher. Podemos dividir em duas fases. Uma primeira fase, que seria a preparação do útero. Preparação do útero, assim como de todo o corpo da mulher, mas principalmente do útero, para a concepção, para a gravidez. Preparação do útero para a concepção, para a gravidez. E a segunda função reprodutiva é a função da gravidez.
Então, é conseguir manter dentro da cavidade uterina um feto durante aproximadamente aí, 9 meses. Nesse sentido, com relação à função reprodutiva feminina, é especificamente no ovário que acontece, então, a produção dos ovócitos. É no ovário onde acontece a ovulogênese, que é a produção dos ovócitos. É importante relembrar que a ovulogênese ela acontece ainda na vida intrauterina. Quando, então, o feto está na barriga da mãe, se esse feto for do sexo feminino, vai acontecer a ovulogênese, aonde, quando a criança nasce, ela vai nascer com as células no estágio de ovócito primário, em torno mais ou menos de 7.000 ovócitos primários. Todos esses ovócitos ficarão dentro do ovário. E à medida que a mulher entrar na puberdade, por conta das questões hormonais, alguns desses ovócitos primários vão continuar o desenvolvimento e a mulher vai então ovular o ovócito secundário. E a mulher ovula um ovócito por ciclo. Pode ser que ela ovule mais de um? Pode, mas é exceção. A maioria ovula um ovócito por ciclo, de ovócito no estágio secundário. E pesquisas feitas aí, ou estimadas, a vida reprodutiva da mulher, ou seja, a partir do momento que ela produz esse ovócito secundário, a mulher começa a ovulação na puberdade, que inicia-se por volta dos 11, 12, 13 anos de idade, e ela vai ovular até entrar na menopausa, por volta dos 40 aos 50 anos. Então, dos 11, 13 até os 14, 50, ela vai ovular. Ela vai ter um ciclo ovulatório. Só que a mulher, ela nasce com a quantidade limitada de ovócitos. Então, quando ela chega aos 40, 50 anos, esses ovócitos acabam. Acabando os ovócitos, a mulher entra então na menopausa. E há então uma série de alterações hormonais. Em geral, no meio de cada ciclo menstrual, um só óvulo é expelido do folículo ovariano para a cavidade abdominal, próximo às trompas de Falópio. Durante os anos reprodutivos da mulher, por volta aí dos 13 aos 45 anos aproximadamente, a mulher vai ter ovulado aproximadamente 400 ovócitos apenas. E todos os outros ovócitos aí, dos 11.000 que a gente produz quando a gente é recém-nascido, eles são degradados ao longo da vida, ok? Bom, a função reprodutiva da mulher, então, ela consiste na produção desse ovócito dentro do ovário. Então, o ovário, ele é rico em ovócitos que estão com o processo de meiose interrompido. Aí esses ovócitos vão se desenvolvendo e um ovócito a cada mês vai ser expelido, que é esse processo aqui. Esse um ovócito, então, expelido, poderá ser fecundado nas tubas uterinas e hoje originando um embrião. E esse embrião vai se implantar no endométrio, que é essa camada rosinha mais clara. Só que se o útero não tiver endométrio, o embrião não consegue se implantar e esse embrião vai ser expelido pelo canal vaginal.
Então, o sistema reprodutor feminino funciona dessa maneira. Ele vai, então, eliminar o ovócito, e ele elimina esse ovócito, ou podemos chamar de óvulo também, não está errado. Ele elimina esse óvulo com o intuito de originar um zigoto, com o intuito de ser fecundado. Aí vai formar um embrião, isso aqui é um embrião, que tem que ser implantado no endométrio. Só que se esse embrião não for implantado, porque o endométrio está pouco, aí esse embrião vai ser descartado pelo canal vaginal. A mulher acaba nem sabe que estava grávida. Então, com relação ao sistema reprodutor feminino, voltando naquela imagem aqui, é bem mais simples que o sistema reprodutor masculino. O canal vaginal é onde vai receber o sêmen, onde vai ocorrer a ejaculação no ato sexual. O colo uterino vai já selecionar alguns espermatozoides, porque dos 200 milhões que é eliminado, o que chega lá no óvulo é apenas uns 100 mil. O ovário vai produzir, então, o óvulo. As tubas uterinas é onde vai acontecer o processo de fecundação. E o útero é onde vai haver a implantação do embrião para sobreviver aí nas próximas semanas, dando origem, então, a um novo ser vivo, a um feto. Beleza, e como que ocorre a regulação hormonal, né? Já que o foco da aula é hormônio, né? Então, a reprodução feminina, a reprodução sexual, ela depende de alguns hormônios. E esses hormônios começam lá no hipotálamo, a partir do hormônio GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio, então, vai atuar na glândula hipófise. Pituitária é sinônimo de hipófise. Esse hormônio, então, vai atuar na hipófise, estimulando a liberação de dois hormônios, LH e FSH. Esses dois hormônios, por sua vez, vão atuar nos ovários, estimulando os ovócitos a produzirem os hormônios esteroidais. Basicamente, dois hormônios esteroidais são produzidos: o estradiol ou estrogênio, e a progesterona. Esses dois hormônios são produzidos pelo ovário. E esses dois hormônios geram um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. Então, o aumento de estrogênio e o aumento de progesterona vai inibir o hipotálamo, vai inibir LH e FSH. Com isso, dificilmente nós teremos LH e FSH alto ao mesmo tempo que estrogênio e progesterona também estariam altos. Bom, aqui a gente tem um gráfico um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente tem o estrogênio como a linha vermelha e a progesterona como a linha preta, né? E em cima nós temos os hormônios hipofisários, né? Então, essa primeira linha são os hormônios hipofisários e essa segunda linha são os hormônios ovarianos. Seguinte, então o LH e o FSH, eles são mantidos constantes e eles têm um pico quando ocorre o processo de ovulação. E a progesterona e o estrogênio também terão picos em momentos diferentes. Bom, como é que vai funcionar a relação dos hormônios, né? Então, aqui no hipotálamo é produzido o hormônio GnRH. Esse hormônio é melhor mostrado nessa segunda imagem. Então, o GnRH vai estimular FSH e LH. Cada hormônio vai ter uma função específica. Os dois vão atuar nos ovários, os dois.
Só que um vai estimular as células da granulosa e outro as células da teca. O FSH estimula as células da granulosa e estimula a produção de estrogênio. Já a LH estimula a produção de progesterona. Os dois hormônios, quando elevados, geram um estímulo de feedback negativo. Bom, além disso, nós temos que os hormônios FSH e LH, eles também vão estimular o corpo lúteo, né, a produzir estrogênio e progesterona, que gera o feedback negativo. Então, em cada fase do ciclo hormonal, que nós iremos detalhar mais na frente, essa função da regulação hormonal vai ter características distintas. Por exemplo, na fase folicular inicial, que é quando o folículo está se desenvolvendo. Nessa fase tem pouco GNRH, tem pouco FSH e tem pouco LH. À medida que o folículo se desenvolve, passa para a fase folicular tardia, e é onde vai de fato ter a ovulação, e essa ovulação então leva à redução de LH e FSH. E é formado o corpo lúteo, e esse corpo lúteo produz estrogênio e progesterona, que inibe a liberação de GNH e de RH. E por último, a fase lútea tardia, onde há redução de todos os hormônios, né? O ciclo ovariano, ele é de aproximadamente 28 dias. Claro que nós temos variações, existem relatos na literatura de ciclos ovarianos de até 40 dias. Então, os hormônios sexuais hipofisários, LH e FSH, ambos são secretados em resposta à liberação do hormônio GNRH do hipotálamo. Os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, são secretados pelo ovário em resposta aos dois hormônios sexuais femininos da hipófise, né? Então, o LH e o FSH estimulam a produção dos hormônios ovarianos. Os diversos hormônios secretados com intensidades diferentes variam durante o ciclo sexual feminino. Então, o ciclo sexual feminino, ele dura aproximadamente 28 dias e ele é dividido didaticamente, né, numa explicação de ciclo ovariano, do que ocorre no ovário, e ciclo uterino, do que ocorre no útero. O ciclo ovariano é dividido em várias fases, como fase folicular, fase lútea, fase de maturação, e o ciclo uterino também é dividido em algumas fases. O que nós podemos e devemos entender é que o que a mulher consegue ver é o ciclo uterino, ou chamado ciclo menstrual. Então, o ciclo ovariano a mulher não percebe. Então, a gente vai começar a marcar o ciclo menstrual no primeiro dia que a pessoa começa a menstruar. E nós vamos contar aproximadamente 14 dias, que será então o dia que a mulher vai ovular. Então, isso é uma aproximação, existem algumas variações. Se não houver a relação sexual que fecunde esse ovócito, né? Após os 14 dias seguintes, não teve a implantação do óvulo no endométrio, esse endométrio agora vai descamar. E repete-se isso a cada 28 dias, né? Então, nós vamos detalhar todas as etapas do ciclo ovariano e também do ciclo uterino ou menstrual. É uma coisa importante falar, pessoas que estão programando engravidar, um dos parâmetros que pode ser feito é a aferição da temperatura corporal, que ela altera, ela aumenta durante o período da ovulação. Bom, então, a regulação hormonal hipotálamo-hipófise, né, pelo hormônio GNRH, leva à estimulação, então, da produção e liberação de FSH e LH pela adenohipófise,
Esses hormônios são hormônios tecidos específicos, atuam especificamente nos ovários. Lá nos ovários, o FSH vai estimular o desenvolvimento do folículo. É até o nome, né? Hormônio folículo estimulante. Já o hormônio LH vai estimular a ovulação e vai estimular a formação do corpo lúteo, que é esse corpo amarelo. Então, o hormônio luteinizante, exatamente por isso, estimula a formação do corpo lúteo. Por sua vez, os folículos vão produzir, então, estrogênio, que vai ser responsável pelas características sexuais secundárias, por exemplo, a formação das mamas, pele, pelos, etc. E a progesterona, responsável principalmente pelo espessamento do endométrio. Esse espessamento seria para receber um futuro embrião e a manutenção deste espessamento durante a gravidez também ocorre assim. Então, o ciclo menstrual feminino tem uma duração de aproximadamente 28 dias, né? E sendo desses 28, 14 dias aonde o útero vai preparar para receber esse futuro embrião. Os anos reprodutivos normais da mulher se caracterizam por variações rítmicas mensais, né? Nessa secreção dos hormônios estrogênio e progesterona, que correspondem então a alterações dos ovários e também dos outros órgãos sexuais, como a vagina, ela também dá uma alteração. Esse padrão rítmico de aproximadamente 28 dias recebe o nome de ciclo menstrual, porque, como eu disse, é o que a mulher consegue verificar, né, sentir. O ciclo dura em média 28 dias, mas pode ter variações, depende muito de cada mulher. Existem relatos na literatura de 20 até 40 dias, e apenas um óvulo por mês, nas condições normais, é liberado dos ovários a cada mês. Então, esse ciclo menstrual, ele consiste basicamente no desenvolvimento do folículo ovariano nos primeiros 14 dias. No 14º dia ocorre, então, a ovulação. As células restantes aqui, elas vão se desenvolver e vão ficar ricas em tecido adiposo, sendo chamadas de corpo lúteo, e vão produzir hormônios, né? E o endométrio vai se proliferar para receber esse futuro embrião. Não recebendo embrião nos próximos 14 dias, há então a descamação do endométrio, que nós verificamos como menstruação. Bom, e com relação aos hormônios ovarianos, os hormônios ovarianos são basicamente dois: progesterona e estradiol, ou estrogênio, é sinônimo, tá bom? E esses hormônios, eles serão principalmente responsáveis pelas características sexuais femininas. Então, mesmo que nós temos só o escopo, né, de um corpo, dá para saber que é um corpo feminino, porque os ombros são menos largos, a cintura é mais fina, o quadril é mais largo, além da formação de mamas desenvolvidas, entre outras características sexuais secundárias provenientes dos hormônios sexuais femininos. Esses hormônios sexuais, então, eles têm como principal objetivo preparar o útero para a gestação e as mamas para a lactação. Por isso, quando a mulher entra na puberdade, há o desenvolvimento das mamas. De maneira específica, o estrogênio, eles promovem o estrogênio, né, estradiol, promove essencialmente a proliferação e o crescimento de células do corpo, responsáveis pelas características sexuais femininas, e a progesterona prepara o útero para a gravidez e a mama para a lactação. Então, esses dois hormônios são extremamente importantes, inclusive durante a própria gestação. Para explicarmos melhor essa função reprodutiva,
vamos começando explicando o ciclo ovariano. Então, a mulher nasce com 2 ovários, né? Um direito e outro esquerdo. E esses ovários já contêm dentro dele células chamadas ovócitos primários, que estão dentro de folículos, que é esse folículo primordial. Então, esse folículo primordial são células que estão revestindo o ovócito primário. Então, no ovário da mulher, nós vamos ter aí, ao decorrer da vida, centenas de ovócitos primários. A mulher já nasce com todos eles prontos. E os hormônios, então, LH e FSH, vão atuar nos ovários, estimulando o desenvolvimento desse ovócito primário. As mudanças ovarianas que ocorrem durante o ciclo sexual dependem desses hormônios, FSH e LH. Na ausência desses hormônios, os ovários vão permanecer inativos, que é o que ocorre durante a infância, né? Quase nenhum hormônio LH e FSH é produzido. Aí não sabe-se por quê, por volta aí dos 10, 11, 12 anos, há um aumento de LH e FSH. Esse aumento, então, é sentido lá nos ovários e a mulher entra, de fato, na puberdade. Então, entre os 9 e 12 anos de idade, a hipófise começa a secretar progressivamente mais FSH e mais LH, levando o início dos ciclos menstruais, diria assim, a partir dos 11 aos 15 anos de idade. Então, dos 9 aos 11 anos, vai aumentando de maneira bem progressiva, até chegar no pico de LH e FSH. E esse pico, então, gera a puberdade. A partir, então, da puberdade, os ovócitos primários conseguem ser desenvolvidos. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas a primeira menstruação que a menina tem, ela recebe um nome específico, né? O primeiro ciclo menstrual recebe o nome de menarca. E o último ciclo menstrual, né? Recebe o nome de menopausa. Na verdade, não é o último ciclo, né? Mas é a parada na ovulação. Então, o começo da ovulação nós podemos chamar de menarca e o fim da ovulação nós podemos chamar de menopausa. Por que o fim? Porque a mulher nasce com a quantidade limitada de ovócitos. Beleza. Então, durante cada ciclo menstrual, ocorre o aumento e a diminuição tanto de FSH quanto de LH. É esse aumento e diminuição de LH e FSH que gera o ciclo ovariano e o ciclo menstrual. Nesse sentido, o ciclo ovariano é dividido em fases. A primeira fase do ciclo ovariano é chamado de fase folicular. Fase folicular. Primeira fase do folículo, primeira fase do ciclo ovariano. Fase folicular. Nessa fase, cada óvulo, que é circundado por uma camada única de células, essas camadinhas de células roseadas aqui, elas então se desenvolvem. O óvulo com esse revestimento recebe o nome de folículo primordial, aqui está em inglês, né, mas dá para entender. Então, nós temos o ovócito primário sendo circundado pelo folículo primordial. Essas células, quando então ao estímulo do FSH, quando ao estímulo do hormônio FSH, as células do folículo primordial, só do folículo, tá? Elas vão se multiplicar e essas células, elas são chamadas células da granulosa. Essas células rosinhas ao redor do folículo primordial recebem o nome de células da granulosa. Presente, então, lá no folículo.
Essas células da granulosa, circundando o ovócito, elas vão então nutrir o óvulo e vão secretar um fator inibidor do ovócito, que inibe que esse ovócito se desenvolva. A partir então da presença do FSH, esse fator vai diminuir e o folículo consegue se desenvolver. Então, quando o FSH e o LH da hipófise começam a ser secretados e sejam sentidos, no sangue em quantidades significativas, os ovários, em conjunto com alguns folículos em seu interior, começam o desenvolvimento. É o primeiro estágio do crescimento folicular. É o aumento moderado do próprio óvulo, cujo diâmetro aumenta por 2 a 3 vezes. Então, o óvulo aqui ele está considerando como todo o folículo. Aí aumenta-se o tamanho das células da granulosa. Forma-se também uma camada chamada zona pelúcida, que é rica em glicoproteínas. E aqui nós temos o folículo em crescimento, né? Então, essas 3 primeiras imagens correspondem à fase 1, a primeira fase folicular. Então, o folículo primordial é estimulado pelo hormônio FSH. Forma-se, então, o folículo primário e o folículo em crescimento. Isso, então, ocorre mediante o estímulo das células da granulosa, que vão aumentar o tamanho do folículo. Olha, repara o tamanho desse folículo e repara o tamanho desse folículo. Há um aumento desse folículo, principalmente em decorrência das células da granulosa. Em seguida, haverá agora a formação do folículo antral. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou parar o vídeo por aqui, vou voltar à explicação do folículo primário, para o vídeo não ficar muito grande.